Cláudio, vamos partir para o nosso último ponto. O papo está bom, mas aí, de repente, a América do Sul estremece. Venezuela e Guiana ficam ali. A imprensa nacional diz que a Venezuela vai invadir a Guiana pede socorro, e é preciso entender um pouco do que isso representa. Eu quero lembrar para o nosso internauta que a disputa pela região do Essequibo, o nome da região lá que está em disputa, e não é uma disputa de hoje. Né? Quando o Cláudio colocou que entender a questão palestina era preciso olhar para a história, olhar lá para trás, e eu diria, olhar antes da criação do Estado de Israel, que foi em 48, lá para trás. Entender essa questão da Guiana passa pelo mesmo processo. Eu não posso olhar para a Venezuela hoje e para a Guiana hoje e dizer: esse é o motivo, a Venezuela quer invadir a Guiana ou a Guiana não abre para o diálogo. É preciso lembrar que a região que está em disputa é rica em recursos minerais, com 160 mil quilômetros quadrados. O território de Essequibo está localizado nos limites fronteiriços dos estados venezuelanos Bolívar e Delta, Amacuro, com o rio Essequibo. Possui cerca de 120 mil habitantes e baixa densidade demográfica, já que em sua maioria é formada por florestas. Para a Guiana, a região representa 2/3 de seu território, mas para a Venezuela, a zona faz parte de suas fronteiras e teria sido roubada pelo domínio britânico quando o país vizinho ainda era uma colônia do Reino Unido. Então, o primeiro ponto a se refletir: olha a mão imperialista na região, a mão britânica na região. A Guiana, que até então possuía uma tímida legislação petroleira, outorgou concessões de exploração dos poços à empresa estadunidense, norte-americana, ExxonMobil. Olha aí, orelha de pé. Não é simplesmente a Venezuela querer invadir o território da Guiana. Veja que, no primeiro momento, nós temos a mão britânica e, no segundo momento, as duas mãos de uma empresa petrolífera norte-americana. Onde o Estado americano não chega, a ExxonMobil chega. E quando ela chega, ela vem com gosto de gás. A ExxonMobil vem descobrindo novas fontes de petróleo na região a cada ano. As reservas são estimuladas em 11 bilhões de barris e fizeram o PIB guianês crescer de maneira abrupta e inédita. Então, para a gente entender um pouco, para você entender um pouco o que está em jogo entre Venezuela e Guiana, não é apenas porque o Maduro, que seja ou não seja um ditador, isso aí você faz a sua leitura, você tem todo o direito de conhecer um pouco a história da Venezuela e fazer suas críticas ao Maduro. Eu não morro de amores pelo regime de Maduro, tenho muitas críticas ao regime venezuelano, mas é preciso conhecer um pouco da história da Venezuela, da Guiana, da América do Sul, a presença europeia na colonização dessa região, os acordos feitos entre as partes que não foram cumpridos, para chegar até hoje e entender o porquê que a Venezuela está reivindicando para si o direito sobre uma terra que está em disputa e que historicamente pertence à Venezuela, que ainda não foi definido, que está ainda no conselho arbitral. Então, fazer comentários, afirmações sobre as ações da Venezuela, da Guiana,
é preciso antes entender um pouco o que está por trás dos interesses do capital americano, da ExxonMobil e dos dois países envolvidos. Cláudio, eu queria ouvir seu comentário. Lemuel, acho que você fez uma caracterização boa, né, bem completa da situação. Eu acho que, ouvindo e pensando um pouco, a grande questão é que a história da América Latina, bem como a história do continente africano, bem como a história de parte do continente asiático, é marcada por invasões, saques, dominação, escravização e relações completamente desleais. Então, nós ainda estamos nos reencontrando, eu acho que você, como historiador, vai saber disso bem melhor do que eu. Esses povos ainda estão se reencontrando com a sua própria história, com a sua própria formação, né? Então, quando você observa a forma, eu vou ler aqui em detalhes, vou pedir para vocês um segundinho de atenção. Eu vou ler, por exemplo, como foi que foi feita a divisão deste território. Rapidinho, Lemuel. Em 1966, essas informações são da Agência Brasil. Pouco antes da Guiana tornar-se independente, Reino Unido e Venezuela assinaram um acordo em Genebra que definia que os venezuelanos e guianeses deveriam formar uma comissão mista para solucionar a questão da fronteira. Mas o próprio acordo prevê que, caso não houvesse resolução, o caso deveria ser levado ao Secretariado-Geral da ONU, o que aconteceu na década de 80. Ou seja, desde a década de 80, já se coloca que essa situação não estava bem definida. Vou mostrar para vocês como é que foi feita a divisão. Não vou entrar tanto na questão histórica, mas aqui tem detalhando de forma bem interessante como foi a comissão que fez a divisão desse território. Só um minutinho. Não estou encontrando aqui exatamente, eu tinha deixado marcado, acabou que eu fechei. Mas a divisão desse território, ela foi feita a partir de uma comissão que nem envolvia venezuelanos e guianeses, né? É uma comissão que foi formada basicamente por norte-americanos. Olha, está aqui. Para os venezuelanos, a atual fronteira foi estabelecida de forma fraudulenta pelo Laudo Arbitral de Paris de 1899, que envolveu 2 árbitros britânicos, 2 norte-americanos e 1 russo. A Venezuela aceitou a mediação do tribunal arbitral e, inicialmente, apesar de contrariada, acatou os limites impostos por ele, que favoreciam em grande parte os britânicos. Décadas depois, no entanto, decidiu refutar o acerto, alegando fraudes na decisão arbitral. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, para a gente finalizar? A história do nosso continente é marcada por esse intervencionismo, é marcada por uma profunda relação de servidão entre os países que serviam como colônias, no caso, nós, os sul-americanos, e os países que eram colonizadores, no caso, os europeus. Observe a complexa situação na África. Isso que nós estamos vivendo aqui na América Latina, que para nós é uma coisa incomum, acontece o tempo todo na geografia africana. A disputa por territórios, a disputa por a reivindicação de que parte de um território pertence ao outro. Existem vários territórios africanos onde povos foram divididos ao meio e se transformaram em 2 estados-nação diferentes, e que agora esses povos querem voltar a formar um mesmo país, porque são suas etnias, suas tradições culturais que estão ali separadas por uma demarcação geográfica. Essa é a marca da colonização, do escravismo, da servidão e da dependência que foi criada por esses países do eixo sul do planeta pelos países do eixo norte. Então, assim, a gente espera
eu torço que a solução encontrada entre Guiana e Venezuela seja uma solução pacífica, seja uma solução baseada em diplomacia. O pior dos universos seria uma base norte-americana operando aqui na esquina brasileira, né? Essa região da Guiana faz fronteira com o Brasil, existe uma ponte que liga uma cidade de Roraima a essa região. Muitos brasileiros trabalham, fazem compras, têm negócios com essa região. Então, assim, o pior dos cenários seria esse, mas é preciso colocar isso. Não é uma novidade, não é uma coisa inédita que países do continente latino-americano, países do continente africano, países do continente asiático tenham que resolver questões históricas que foram colocadas lá não por nós, mas sim pelos colonizadores europeus. É isso. Estamos terminando a nossa retrospectiva, um papo bom com Cláudio Palheta, comentários muito pertinentes e uma atualização de informações e dados sobre o que ocorreu no Brasil e no mundo em 2023. É claro que outros fatos marcaram o ano, mas nós escolhemos aqueles fatos que, no nosso entendimento, mereciam e merecem um maior destaque. Eu quero passar a palavra para Cláudio para fazer as suas considerações e seus agradecimentos, Cláudio. Mas eu queria agradecer pela oportunidade de conversar aqui com a turma do História Atual, agradecer quem vai assistir esse vídeo depois. Com certeza, muita coisa a gente não conseguiu dar de conta, pensar que esse é um trabalho só da gente olhando, Lemuel separou as pautas, eu fui dar uma estudada, não tenho uma equipe de produção e tudo, mas a importância da gente estar conversando com as pessoas de forma alternativa, um pensamento que fuja um pouco daquilo que os veículos de comunicação tradicionais vão trazer, né? Aqui nesse papo a gente falou um pouco sobre o papel que estes veículos de comunicação têm cumprido e como é um papel nocivo, perigoso para a nossa democracia. Então, que bom que Lemuel e o canal História Atual estão se propondo a fazer uma iniciativa como essa, dessa retrospectiva. Um abraço a todo mundo, obrigado. Valeu, Lemuel, com você. Um abraço a todos e a todas. Estamos terminando o ano, mas não se preocupe, 2024 está chegando e nós estaremos com você a partir de fevereiro, uma nova programação, sempre na quarta-feira, né? Durante o mês de janeiro, nós faremos programas regravados, cortes de nossa programação, para que você lembre um pouco do que nós produzimos em 2023. Um forte abraço a todos e a todas, boas festas, curta o seu Réveillon com calma, respeitando as diferenças e amando. E que 2024, o seu projeto de vida, o seu projeto profissional possa ser atingido. Cláudio, mais uma vez, obrigado. Eu sei que você é um parceirão, um colaborador, e 2024 estará conosco novamente aqui com História Atual. Forte abraço, feliz ano novo para todos e todas.